eu sou a Silvia E eu sou a Eveline. e você está no canal Randomicamente. No vídeo de hoje você vai descobrir 3 técnicas de produtividade para uma vida menos louca. Eveline. E quais são essas técnicas, Eveline? Checklist, Pomodoro e otimização para aplicativos de mensagem. Silvia, vamos começar pelo checklist? Conta aí pra gente como é. Então, checklist é quando você consegue anotar num pedaço de papel, num caderno, mas uma coisa que você vai ver sempre, ou num bloquinho de notas digital. Todas as coisas que você precisa fazer naquele dia ou naquela semana. Porque anotando tudo que você tem que fazer, você esvazia sua mente, não fica preocupada de ter que lembrar o que tem para fazer, e aí você consegue organizar ao longo da sua semana ou ao longo do dia o que você vai fazer. Então, como eu gosto de fazer? Tudo que eu preciso lembrar ou fazer, eu anoto num caderno mesmo, papel e caneta, tá? Num caderno. Às vezes eu noto de maneira aleatória, mas teve um jeito que eu descobri a partir de uma blogueira que tem um canal no YouTube, o nome dela é Eileen, o canal dela se chama Lavandary, e ela mostrou no planner de vida dela alguns pontos para você fazer as suas anotações fazerem mais sentido. Então, o que você pode fazer? Você faz o checklist, anota todas as coisas, sei lá, daquela semana, na segunda-feira de manhã, no domingo à noite, tá? Você pode fazer assim. E aí, você vai colocar dentro do checklist do dia. Então, você anotou tudo no domingo à noite. Na segunda-feira, você vai escolher uma prioridade, uma coisa que é foco para você resolver naquele dia. Aí você vai anotar lá, foco. Quais são as tarefas mais importantes para aquele foco ser realizado? Então, você vai anotar, por exemplo, para mim, como sou professora de inglês, na segunda-feira, geralmente, eu preparo 2 aulas. 2 aulas de inglês que vão ser lecionadas à noite. Então, eu vou anotar lá, criar 2 aulas de inglês. Esse é o foco do meu dia. E aí, o que eu tenho que fazer? Fazer a pesquisa de conteúdo direcionada para os meus alunos, criar o roteiro da aula e depois colocar o roteiro da aula numa apresentação que eu vou usar para dar aula de noite. Então, o meu foco daquele dia da segunda-feira é criar as 2 aulas. Eu já sei quais são as 3 tarefas, e aí eu posso fazer isso de uma maneira organizada e ticar assim que eu acabar cada uma das tarefas. Esse checklist me dá um senso de realização muito grande, porque eu sei o que eu fiz com o meu tempo, e também me dá um horizonte de, sei lá, quanto tempo eu demorei para fazer essa tarefa e se no meu dia cabem outras atividades. Obviamente, tem outras atividades, o checklist nunca acaba, né? Não sei a sua lista, mas a minha lista é infinita. Mas na segunda-feira não cabe todas as atividades que eu coloquei na minha lista, então eu tenho que escolher quais são as atividades principais que eu não posso ir dormir sem ter realizado. Essa a minha é aquilo que me motiva. Tipo, não dormir sem fazer isso, 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 isso e isso. E sempre com. E assim, dá para fazer tudo? Ótimo. Não deu para fazer tudo? A tarefa foco tem que estar realizada. Senão a gente tem um problema aí de produtividade sério. Esse é o jeito que eu faço normalmente. E você, Veline, como você faz? Como você usa o checklist? Eu uso bem parecido como você relatou também. Às vezes eu tenho, na verdade, tenho um caderninho e relaciono tudo que eu gostaria de fazer naquele dia. Às vezes eu faço na noite anterior e outras no começo logo do dia. E costumo ter clareza daquilo que eu relacionei, quais são as prioridades. Isso como você definiu também. Qual é o objetivo, o que é que eu gostaria de ter realizado antes de dormir. Mas é bem simples, também no caderninho, faço isso praticamente todos os dias. Quando eu não estou com o caderno, eu anoto no bloco de notas do celular para poder depois transferir para essa relação. E vou ticando de acordo com, assim, quando eu vou finalizando. Silvia, e a outra técnica que nós comentamos foi Pomodoro. Explica para a gente um pouquinho como é essa técnica.
Bom, essa técnica é muito usada por pessoas que precisam estudar para concurso, estudar para provas importantes, ou estudar em geral. Pelo menos foi o que eu percebi quando eu descobri essa técnica. Sempre eram em canais de produtividade de alunos de medicina, de alunos de engenharia e tal. Mas ela funciona muito bem para as coisas que a gente vai fazer no dia a dia. Meus alunos de inglês deveriam usar essa técnica assim todos os dias. Que consiste em quê? Estudos provam que o cérebro humano não consegue permanecer concentrado por mais de 25 minutos. E essa técnica consiste em exatamente isso. Você vai pegar um cronômetro, vai contar 25 minutos, vai deixar tudo que você precisa para fazer aquela tarefa em mãos. Por exemplo, vou dar o exemplo que eu mencionei agora há pouco. Quando eu vou criar uma aula, eu desligo o celular, desligo todas as notificações, não coloco música, fecho a porta do meu quarto, tô sempre com a internet no último volume, vamos dizer assim, né? Com a internet funcionando, com o meu caderno de anotações com as minhas ideias para preparar a aula, e eu já sei mais ou menos os sites que eu vou visitar. Então, o que eu faço? Geralmente, quando eu uso a técnica de Pomodoro, eu tenho ela instalada como uma extensão do Google Chrome. Geralmente, eu uso o Marinara Pomodoro, que é muito bom. Eu coloco lá 25 minutos ou 50 minutos, porque eu já faço isso há algum tempo, então eu consigo um pouco mais de tempo de concentração. Então, para quem está começando agora, coloca lá o Marinara, ativa 25 minutos, logo que você tiver com tudo à mão para fazer. Você não vai olhar para um lado, você só vai fazer essa tarefa, concentração total durante 25 minutos. Quando terminar os 25 minutos, vai apitar, tem um sinalzinho. E aí, esse é o momento em que você diz para o seu cérebro, para. Aí você vai tomar uma água, você vai ao banheiro, você pode olhar alguma coisa nas suas redes sociais, não recomendo, mas levanta, dá uma esticada se você está trabalhando ali no computador e tal. E aí, você tem 3 minutos para desanuviar, como diriam, né, os povos de antigamente, os povos de antigamente. Você dá uma refrescada na mente, né? É garantido que você vai conseguir tirar a sua atenção total e dar uma relaxada. E aí, quando os 3 minutos acabarem, você volta para o que você estava fazendo. Se você terminou, você pega a próxima tarefa. Se você não terminou, você começa do ponto de parada e vai até o final. Então, você ativa o Pomodoro mais 25 minutos, foco total durante esses 25 minutos, e aí, depois de 25 minutos, você tem mais 3 minutinhos de pausa, para você poder organizar os pensamentos, dar uma esticada no corpo, dar uma relaxada, tomar uma água, ir ao banheiro e tal. Esse ciclo é bom porque você consegue medir várias coisas. Primeira coisa, você consegue descobrir quanto tempo você demora para fazer cada atividade, se você está usando o computador para trabalhar, geralmente, ou estudar. Você sabe quanto tempo você demorou para fazer aquela atividade. Você pode ativar vários ciclos de estudos de 25 minutos. E aí, se você está usando o aplicativo, ele vai contar, hoje você fez 8 ciclos de 25 minutos. Significa que seu dia rendeu bastante. O legal do Pomodoro é que você, depois de 4 ciclos de 25 minutos, você pausa por 15 minutos, porque senão sua cabeça também não aguenta. E aí, nesses 15 minutos, você pode tomar um café, você pode comer um docinho, você pode dar uma andada no quintal se você mora em casa, você pode descer no prédio para dar uma andadinha ali na área social. Se você trabalha numa empresa, vai bater um papo no departamento do lado, deu os 15 minutos, volta para o modo de concentração e reinicia o ciclo de Pomodoro. Fantástico! Quando eu não faço, parece que chega meia-noite e eu não fiz nada o dia inteiro. Porque não tem medição, o que você não pode medir, você não sabe se está dando certo, certo? E você usa Pomodoro? Eu achava que não, mas é bem parecida. Na verdade, eu não faço considerando os 25 minutos, não levava em consideração necessariamente dessa forma, mas considerando o checklist que eu fiz, eu gosto de estimar quanto tempo eu vou precisar para cada atividade daquela que eu relacionei. Para eu ter uma noção e até para me planejar, porque às vezes a gente faz uma lista muito grande e não vai ter condições de realizá-la, né?
Então, eu costumo definir, por exemplo, se para essa atividade eu consigo realizar, sei lá, só alguns pagamentos, em 10 minutos eu resolvo, eu gosto de colocar o despertador do celular, cronômetro também, para ele me alertar que aquele tempo que eu defini, ele acabou. Ter a sensação se eu conseguir realizar. Quando eu vou fazer algo, sei lá, alguma coisa de um projeto específico, que eu sei que eu vou precisar de no mínimo 1 hora, eu defino 1 hora para também o despertador tocar depois daquele tempo, para eu saber o quanto eu evoluí. E isso me ajuda demais. Eu uso bastante e sempre alinhado depois do checklist que eu defini com o tempo que eu estou precisando para aquilo, para aquela atividade, no caso. Fala a verdade, riscar no caderno tarefa concluída não dá uma satisfação. Fantástico. Você fala menos uma coisa para deixar a minha vida menos louca. Sim ou não? Depois que você entra nesse ciclo, é uma coisa que você fica com vontade só de ticar, só para dizer assim, menos uma atividade do meu dia. É muito bom. É muito bom. Eu adoro. Ai, professora, né? Professora adora fazer essas coisas. Listas coloridas, canetas coloridas, check, risca. Bom demais. Adoro. Oi, Eveline, e os aplicativos de mensagem que enlouquecem a gente? Como você Ai, organiza essa parte? então, Silvia, há alguns anos eu já adotei isso como uma prática e eu vou começar por e-mail. Eu defini que só fica na minha caixa de entrada só o que ainda precisa da minha atenção. Exemplo, que eu preciso dar uma resposta ou que eu não consegui ler. E aí, com isso, eu criei pastinhas naquele e-mail de, sei lá, documentos de banco, determinado banco, alguma empresa que eu guardo, algum cliente específico, eu criei pastinhas. Então, toda vez que eu olho o e-mail, se eu já responder, eu já arquivo. Tudo eu vou arquivando nessas pastinhas. Só deixo na caixa de entrada do meu e-mail só o que ainda requer a minha atenção de alguma forma. Para aplicativos tipo WhatsApp, eu também passei a adotar isso. Eu arquivo. Só deixo ali visível aquela conversa que eu não, sei lá, que tem alguma providência, que eu preciso fazer alguma coisa ou dar alguma resposta, né? Seja qual seja a providência. Porque às vezes não é só dar a resposta naquele momento. Alguém pediu para, sei lá, uma informação, como um amigo pediu recentemente o contato de uma pessoa que eu não podia passar naquele momento, porque eu ia precisar parar para pesquisar. Então, eu deixo ali para me lembrar, consegui a informação, respondo para ele e arquivo. Eu sempre arquivo. Todas as mensagens que estão no WhatsApp nesse momento é porque ou eu não li alguma coisa, ou é porque eu estou devendo alguma informação para aquela pessoa. Tá bom, eu vou te perguntar uma coisa. Você usa o WhatsApp normal ou você usa o WhatsApp Business? Eu uso, na verdade, eu tenho os dois, mas o principal é o pessoal. Tá, e você acha que o WhatsApp Business pode ser recomendado para pessoas físicas que não têm empresa, que não usam ele para o trabalho? Porque existem umas ferramentas no WhatsApp Business que são muito eficazes para organização de mensagem. Eu super acho. Eu não uso, na verdade, eu tenho o business por conta de outro número, né? Mas eu não uso todas as funcionalidades. E depois que eu adotei isso para mim e vem funcionando, ele confesso que é como se eu já tivesse um assunto resolvido, por arquivar. Mas eu acho que até é interessante a gente poder relatar aqui as funcionalidades, não sei, eu não posso falar com propriedade. Você utiliza o WhatsApp Business? Eu utilizo porque eu vendo aulas de inglês e o WhatsApp é a minha ferramenta de contato com os possíveis novos alunos, e lá eu consigo criar os grupos do mesmo jeito que tem no WhatsApp normal, mas tem uma bandeirinha coloridinha que você pode marcar a resposta das pessoas. Então, por exemplo, eu tenho umas 6 bandeirinhas diferentes. Então, por exemplo, se a pessoa entrou em contato comigo a primeira vez, ela é um prospect. Então, a gente vai conversar sobre coisas do trato inicial das aulas. Se eu já conversei com essa pessoa e eu estou esperando resposta, eu faço uma bandeirinha que se chama follow-up, ligar para essa pessoa depois, ou sei que estou esperando uma resposta dessa pessoa. Então, para cada uma das características das atividades que eu faço no meu dia a dia, eu crio uma bandeirinha e deixo lá marcado. Outra coisa muito, muito legal do WhatsApp Business é que você consegue favoritar 3 conversas. Acho que se não forem 3, são 5. Não, acho que são 3 mesmo. 3 conversas. Então, pessoas importantes. Por exemplo, meu marido, a mensagem dele vai chegar primeiro.
Eveline, a mensagem dela vai chegar primeiro. E tem mais uma outra pessoa que a mensagem dela chega primeiro. Então, é prioridade para mim, essas 3 pessoas são prioridade para mim. Então, eu consigo favoritar. Então, se você tem dúvida em qual tipo de WhatsApp usar, pode usar o Business, porque ele é muito, muito, muito bom para quem precisa não, para quem recebe volumes grandes de informação dentro do WhatsApp e acabam se perdendo ali e não sabem como organizar. Então, as tagzinhas são muito boas, favoritar com estrelinha também é uma coisa que dá para fazer no WhatsApp Legal. Business. E a dica de arquivar conversas que não vão para lugar nenhum mais e limpar a caixinha de entrada do WhatsApp é perfeita, perfeita. Tá bom. Eveline, você não vai acreditar. A gente está aqui falando de produtividade, mas casa de ferreiro, espeto de pau. Olha o que aconteceu comigo na sexta-feira passada. Eu acordei e aí eu tenho algumas rotinas de manhã que eu sempre faço, mas nesse dia eu recebi a mensagem de um amigo pedindo uma ajuda urgente, era um caso de vida ou morte. Aí eu falei, beleza, vou ajudar. Então eu acordei, já recebi essa mensagem, abri meu computador e comecei a fazer o que ele tinha me pedido, né? Agora, eu só queria dizer para você que na hora que ele pediu para fazer isso, era por volta de umas 8 da manhã. 9 horas da manhã, eu tinha uma consulta com a minha fono. E logo depois da fono, eu tinha uma outra consulta médica. Você não sabe o que aconteceu, né? Perdeu as duas. Perdi as duas. Olha aqui, casa de ferreiro, espeto de pau. O que faltou? Pensando nesses casos de produtividade que a gente está conversando aqui e nessas ferramentas que a gente sugeriu, onde você acha que eu pisei na bola? O que faltou? Amiga, eu acho, na verdade, que isso acontece com todo mundo. Pode acontecer e comigo acontece. Mas eu costumo colocar no calendário quando, eu não sei se a sua fono é recorrente, mas se for recorrente, tipo, toda semana tem, eu já coloco, quando eu assumo, já coloco no calendário. Mesmo que não seja recorrente, eu sempre coloco no calendário do meu telefone, porque minha cabeça não consegue lembrar tudo. E o outro era o que? Era um compromisso médico, né, que você tinha. Também Sim. teria colocado no calendário. Você não anotou. E não tinha alerta para isso. Não, não tinha. Acontece. E a Eveline manja da produtividade. Ela tem 2 dicas bônus para passar para você. Fala aí, Eveline. Então, eu gosto de usar o bloco de notas do celular para anotar coisas aleatórias e depois compor meu checklist. Então, eu vou anotando lá, às vezes vou dormir, lembro de alguma coisa, eu anoto nesse lugar também. Porque eu acho importante centralizar. Você precisa eleger um lugar, ou um caderninho, ou um pedaço de papel, ou celular. Porque se você anota em todos os lugares, você acaba se perdendo. Depois, quando você vai lembrar, aí você vê que você perdeu mais tempo procurando onde você tinha anotado alguma coisa que você não lembra, mas que você precisa fazer. Então, eu acho importante é centralizar. No meu caso, eu escolhi o bloco de notas do celular. Então, toda vez que eu tenho alguma coisa para fazer, que vem num momento em que eu não posso dar aquela atenção para realizar aquilo, eu anoto. Depois eu recorro àquele lugar. E a outra coisa é lembretes, não foi que você falou? Sim. Eu uso muito, a gente até comentou isso, acho que num vídeo que a gente comentou sobre, falou sobre hábitos, foi sobre planejamento. Eu acredito que foi nesse. E eu uso muito os lembretes do celular também, com alerta, data, hora, seja para atividades recorrentes. Enfim, eu lembrei, eu tenho uma lista de compras quando eu vou fazer mercado. Eu tenho no meu lembrete lá compras. Senti falta de açúcar, eu já anoto, para não ter que parar depois para fazer uma lista do supermercado. Então, para tentar ganhar tempo, toda vez que eu lembro o que eu sinto, eu já vou no celular e anoto o item nessa composição. E ele é tipo um checklist também. No supermercado, eu já vou ticando o que eu comprei. Quando eu vou fazer uma nova lista, eu já tenho ela lá salva e verifico para não ter que fazer uma nova, né? Verifico a lista anterior e me ajuda bastante a ganhar tempo nesse sentido, centralizando. Nesse caso, eu uso o celular, mas vale muito também para quem usa o caderninho, né? Ou a folha de papel. Arrasou. Arrasou. Não, ticar listas é uma atividade sem volta. Uma hora que você aprende e gosta, acabou, já é.
E é mesmo. E é importante, eu acho que a gente reforçar que tudo que a gente conversou aqui é perfeitamente aplicável, né, no âmbito profissional, né, no ambiente de trabalho, quanto no nosso dia a dia em casa, né? Pelo menos para mim, eu utilizo isso sempre. Em qualquer, com minhas equipes, enfim, qualquer projeto é fundamental, porque se você não tem isso bem alinhado e a comunicação também muito clara, né, de como você faz e tal com aqueles envolvidos, o negócio não anda da mesma forma e fica com o sentimento de que não está evoluindo. Se você chegou até o final desse vídeo, manda ele para aquela pessoa que está precisando dar uma melhorada na produtividade. E se inscreve no canal, tá bom?